Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel e na aula de hoje eu vou continuar resolvendo questões em linguagem C, tá certo? Pegando toda essa parte que a gente aprendeu até agora, tá certo? Bom, para a aula de hoje eu trouxe 3 questões, que são essas, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Faça um programa que receba o número de lados de um polígono convexo. Calcule e mostre o número de diagonais desse polígono. Sabes que está aqui a fórmula, tá certo? Em que n é o número de lados do polígono. Então vamos lá. Para resolver essa questão, eu vou precisar de duas variáveis, que eu vou escrever float n, que seria o número de lados, vírgula nd, que é justamente o que eu quero saber. Agora, eu vou utilizar a função printf e vou pedir para o usuário digitar o número de lados. Printf, vou abrir e fechar o parênteses, tá certo? E vou escrever o seguinte: escreva o número de lados. O usuário vai ver essa mensagem e vai digitar. E agora eu vou utilizar a função scanf justamente para guardar essa informação. Vou abrir e fechar o parênteses, abrir e fechar as aspas. E agora, como eu estou adotando que essa variável é do tipo float, eu vou colocar %f, vírgula, e vou utilizar o i comercial. E agora eu vou digitar o nome da variável onde eu vou salvar. Nesse caso é o n. Tá certo? Agora eu já tenho tudo que eu preciso para resolver a questão. Então eu vou digitar que o nd é igual ao n vezes, abre e fecha o parênteses, e o n menos 3 dividido por 2. Tá certo? Nessa parte, eu estou calculando o número de diagonais. Agora, como eu já tenho tudo o que eu preciso e acabei de calcular o número de diagonais, eu vou utilizar a função printf para mostrar o valor dessa variável. Então vamos lá. Eu vou escrever printf. Vou escrever o seguinte: o número de diagonais vale. Vou dar %f, porque é float. E agora eu vou escrever o nome da variável que eu quero mostrar, que nesse caso é o nd. Eu vou retirar essa parte, tá certo? Para não dar problema. Então vamos lá. Vou colocar o programa para rodar e vou testar alguns exemplos. Vamos supor que o usuário digite 4. O número de diagonais é 2. Agora eu vou digitar o valor 5. Veja que o número de diagonais é 5. Vou testar aqui e colocar 3 lados. Digitar o número 3 e ver qual o valor que ele vai me mostrar. Veja que o valor é 0. Pronto, pessoal. Essa foi a primeira questão para a aula de hoje. Eu vou apagar toda essa parte e vou pular para a próxima questão. Então vamos lá. A segunda questão ela diz o seguinte: faça um programa que receba uma temperatura em Celsius, calcule e mostre essa temperatura em Fahrenheit. E está aqui a fórmula. Então vamos lá. Para essa questão eu também vou utilizar float e vou colocar o F para Fahrenheit e o C para Celsius. Na questão, ela pede para receber um valor em Celsius. Então eu vou utilizar a função printf e vou escrever o seguinte: digite o valor em, vou colocar assim, Celsius.
o usuário vai ver essa mensagem e vai digitar o valor, que eu vou utilizar a função scanf para salvar essa informação. Eu vou abrir e fechar o parênteses e vou abrir e fechar as aspas. Aqui eu digito %f, porque é do tipo float. Vou escrever vírgula, o i comercial e o c, que é justamente na variável c que eu vou guardar essa temperatura em Celsius. Pronto. Agora eu já tenho tudo que eu preciso e nessa parte eu vou fazer os cálculos. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa temperatura em Fahrenheit ela é igual a 180 vezes, vou abrir e fechar o parênteses. Aqui dentro eu coloco essa temperatura em Celsius mais 32 e vou dividir por 100. E, é claro, nunca se esquecendo desse ponto e vírgula. Pronto. Agora eu já tenho tudo que eu preciso e já calculei a temperatura equivalente em Fahrenheit. Para finalizar a questão, eu preciso dar um printf mostrando o valor dessa variável. Então eu vou utilizar a função printf. Vou abrir e fechar parênteses e abrir e fechar as aspas. E aqui eu vou escrever o valor da temperatura em Fahrenheit vale. Vou digitar % e vou colocar 0,2 para me mostrar até duas casas decimais. E vou escrever aqui o F, porque a temperatura em Fahrenheit eu estou adotando que ela é do tipo float, tá certo? Agora eu escrevo vírgula e digito o nome da variável que eu quero mostrar, que nesse caso é a temperatura em Fahrenheit. Vou colocar o programa para rodar e vou testar alguns exemplos. Digite o valor em Celsius. Vou colocar aqui 40. O valor da temperatura equivalente em Fahrenheit é 129,60. Vou testar mais um exemplo e vou colocar, por exemplo, que a temperatura é 30 graus. Veja que o valor equivalente em Fahrenheit é 111,6. Então, pessoal, essa foi a lógica por detrás para resolver essa questão. Eu vou apagar a questão e vou pular para a próxima. A próxima questão, ela diz o seguinte: faça um programa que receba um número positivo e maior do que zero. Calcule e mostre. O item A diz o número digitado ao quadrado. O item B diz o número digitado ao cubo, a raiz quadrada desse número e a raiz cúbica desse número. Então, eu vou começar essa questão escrevendo tudo que eu preciso. Então, eu vou mais uma vez trabalhar com float, vou digitar número, que esse número vai ser o número digitado pelo usuário, e vou colocar N2 equivalendo a esse número ao quadrado, o N3 ao número ao cubo, vou digitar vírgula raiz 2, que seria a raiz quadrada desse número, e vou escrever a raiz 3 equivalendo à raiz cúbica desse número. Então vamos lá, eu vou dar um printf, vou abrir e fechar o parênteses, abrir e fechar as aspas, tirar essa parte, e vou pedir para o usuário digitar o valor desse número. Então eu escrevo digite o número. Agora eu vou utilizar a função scanf e vou salvar essa informação na minha variável chamada número. Como esse número é do tipo float, eu vou escrever %f, eu escrevo vírgula e o i comercial, e agora eu vou escrever o nome da variável onde eu vou guardar essa informação, que no caso é número. Tá certo? Pronto.
eu já tenho tudo o que eu preciso para começar a resolver a questão. Então vamos lá. O N2 é o número ao quadrado. Então eu posso simplesmente pegar esse número e multiplicar por número. Tá certo? Agora eu vou calcular quanto vale o número ao cubo. Então digito o N3, ele é igual ao número vezes o número, como é ao cubo, vezes número. Ou seja, até agora eu já calculei esse número ao quadrado, acabei de calcular esse número ao cubo, e agora eu quero saber quanto vale a raiz quadrada desse número e a raiz cúbica. Para trabalhar com raiz quadrada e com raiz cúbica, é necessário incluir a biblioteca mat.h. Jogo da velha, include, menor, maior, e vou escrever mat.h. Então eu escrevo raiz 2, ela é igual a strt, abre e fecha o parênteses, e aqui eu vou escrever o número, que é justamente a variável que eu quero saber. Na linha de baixo, eu vou escrever raiz 3, equivalente à raiz cúbica desse número, vou igualar e vou utilizar a função cbrt. Abre e fecha o parênteses, e dentro desse parênteses eu vou escrever o número. Pronto, pessoal, calculei o item A, B, C e D. Agora, eu vou utilizar a função printf para mostrar esses valores. Então, vamos lá. Eu vou escrever printf, vou abrir e fechar o parênteses, e abrir e fechar as aspas. Então, eu vou colocar o valor do número ao quadrado vale %f, porque esse número é float. E agora eu vou dar um /n para pular uma linha. Vou escrever o valor do número ao cubo vale 2 pontos, %f. Vou dar mais um /n para pular uma linha. E vou escrever o seguinte: a raiz quadrada, vou dar 2 pontos e %f. Vou dar mais um /n e vou escrever a raiz cúbica, 2 pontos, %f. Eu estou colocando %f porque todas as variáveis que eu estou trabalhando são do tipo float, tá certo? E agora eu escrevo vírgula e nessa parte eu vou digitar as variáveis que eu estou precisando. Então eu vou precisar digitar primeiro o número ao quadrado, que é o N2, depois eu vou escrever o N3, depois eu escrevo a raiz 2, depois eu escrevo a raiz 3. Então vamos lá. N2, vírgula, N3, vírgula, raiz 2, vírgula, raiz 3. Pronto. Vou colocar o programa para rodar. Digite o número. Vou colocar, por exemplo, 10. Pronto. O valor do número ao quadrado vale 100. Esse número ao cubo vale 1000. A raiz quadrada desse número vale 3,16. E a raiz cúbica vale 2,15. Caso você se esquecesse do valor da função /n, a mensagem iria aparecer mais ou menos assim. Vou digitar 10. A mensagem ficaria mais ou menos assim. Então, eu utilizei o /n justamente para ficar mais visível para o meu usuário. Outra forma também que você poderia fazer é apagar toda essa parte
e utilizar vários printf, cada um com a sua função. Então eu digito printf e vou escrever a seguinte mensagem: o valor do número ao quadrado vale %f, vírgula, n2. Eu poderia repetir esses printf, eu poderia repetir 4 vezes, tá certo? E ao invés de ser n2, eu coloco o n3. Aqui eu poderia colocar raiz 2. E aqui eu colocaria raiz 3. Vou digitar 10. E aqui seria o valor equivalente, tá certo? Caso eu queira que fique mais apresentável, eu poderia simplesmente dar um /n. /n, /n, /n. Vou digitar aqui 8, por exemplo. E esses são os valores que a questão pediu. 64, 512, 2.8 e 2. Eu vou apagar toda essa parte, tá certo, pessoal? E vou pular para a próxima questão. Bom, pessoal, um pequeno detalhe é o seguinte, que mesmo que você não precise da biblioteca mate.h, por exemplo, jogo da velha, include, menor, maior e mate.h, mesmo que você não precise dessa biblioteca, você pode incluir ela, tá certo? Não vai modificar nenhum cálculo, não vai interferir em nada. Você pode até incluir outras bibliotecas no seu programa. E mesmo que você não utilize, tá certo? E, bom, pessoal, foi isso por hoje. Na aula de hoje nós resolvemos 3 questões que seguem basicamente a mesma lógica, tá certo? E eu gostaria também que, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. E, é claro, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tá certo?